Pilastra da Verdade. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo logo cedo. Bom dia para vocês, um abraço. Espero que esse vídeo sirva de alerta total para muitas pessoas que ainda estão em dúvida sobre o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, sobre a verdadeira identidade desse Deus criado, inventado por um povo de um país, ao seu gosto, ao seu jeito, pela lei da sua época. E o que eu vou mostrar aqui é muito forte. O vídeo de hoje é um dos vídeos mais fortes do canal Pilastra da Verdade. Porque hoje eu trago como referência a identidade do Deus deste livro. Em que hoje, na condição que eu me encontro hoje, mentalmente dentro do mundo racional, dentro da racionalidade, eu faço muitas perguntas comigo mesmo. Eu faço muitas perguntas assim. O que é que leva um povo ainda em pleno século XXI, depois de diversas informações, todos têm informações dentro das suas casas através da internet. Quem não tem um celular com internet dentro de uma casa? Dificilmente. Se morar 5, 3 dentro de uma casa, dificilmente pelo menos um não tenha um aparelho de celular com internet aberta. Nem todos têm computadores, mas rede de Wi-Fi nas casas das pessoas hoje é como eletricidade e água. Água e luz, ou seja, ligação de água. As pessoas não querem mais ficar sem. Então, dificilmente uma casa hoje, até no meio do mato, até no meio de um sítio, de uma fazenda, não tenha um sinal de Wi-Fi. Dificilmente, dificilmente. E no mínimo, 1 de 3 em uma casa, no mínimo 1 de 3 pessoas tem um aparelho de celular com internet conectada. E talvez os 3. Eu digo 3 porque possa ser que tenha alguma casa que tenham 2 idosos que não usam aparelhos de celular com internet. Mas no mínimo 1 que esteja ali cuidando dos idosos vai usar. Então é muito difícil hoje você não ter informações. Antigamente não tinha como ter. Qualquer pessoa podia enganar qualquer pessoa. Qualquer pessoa provinda de uma cidade grande, que chegava num sítio, numa fazenda, numa cidade pequena, num povoado, numa vila, podia sim enganar. Podia falar o que quisesse, que entre a dúvida e o acreditar, as pessoas humildes preferiam acreditar. E por isso que enriqueceu muito essa questão religiosa aí nesses lugares pequenos, que você vê que todos os lugares pequenos hoje têm igrejas que já vêm de muito tempo, tanto do padrão católico como do padrão evangélico. E era assim, chegava, falava que viu isso, que viu aquilo, que isso era certo, que isso era errado, e as pessoas acreditavam. Bastava o cidadão chegar de uma cidade grande vestido com uma roupa bonita, ou então com um carro, falando diferente, né? Isso era o suficiente para enganar uma pessoa caipira, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, de bem, de bom coração, uma pessoa sofrida em lavouras, em roça. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. E com toda a minha família. Quando alguém chegava de São Paulo, de outras cidades, conseguia sim enganar
porque falavam diferente, se vestiam diferente, e aquilo chamava muito a atenção. E diversas vezes alguns chegavam com um livro assim, como esse, e começavam a ensinar, dar ensinamento. E as pessoas acreditavam logo que ouviam, achando interessante. Pessoas que se emocionavam. Mas a pergunta é essa: o que leva hoje, em pleno século XXI, em pleno século XXI, pessoas que têm internet, pessoas que estudam mais do que antigamente, continuarem enganadas com o Deus apresentado deste livro? Porque uma coisa é você dizer: eu acredito em Deus, acredito que Deus existe, acredito que foi Ele que criou tudo, se eu vejo tudo, se existe tudo, porque um Deus criou. Isso é uma coisa que eu coloco à parte. Outra coisa é você dizer que o Deus que criou tudo é esse deste livro. É o Deus de Israel. Em meio a tantos países que existem neste planeta, nesses continentes, o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, que escolheu um povo único e os outros como segunda opção. Mas eu vou mostrar um pouco da identidade desse Deus que eu não via quando eu lia com fé. Eu fui induzido a ler a Bíblia diferente. Eu fui ensinado a ler a Bíblia diferente. Até que enfim eu acordei e consegui acordar. Porque em meio a tantas informações, isso me ajudou muito, muito, muito. Aí eu me desligar dessas mentiras e perder esse medo, porque eu tinha muito medo. E você que ainda está no oceano da dúvida, você tem medo. Você tem muito medo de deixar de acreditar no Deus deste livro. E ainda existem um monte de charlatões pregando, como se o Deus deste livro fosse o Deus verdadeiro e um Deus do bem. Um Deus maravilhoso. Depois que eu ler os textos que eu vou ler aqui, que está aqui dentro, e você pensar com raciocínio, pense duas vezes se você vai continuar acreditando que esse Deus é um Deus do bem. Na verdade, quando eu digo um Deus, não estou dizendo que ele existe e ele é um Deus do mal. O que ele existe e ele é do bem eu não estou sabendo, não. Estou dizendo que ele foi inventado, ele não existe em dimensão nenhuma. É fruto mental, projeto de um povo. Quem sabe até por inveja de outras religiões. Esse povo disse: não, vamos criar um Deus para nós, para controlar o nosso povo, um Deus nosso. E criou o Deus de Israel. E depois começou a fazer guerras contra pessoas de outras nações que adoravam outros deuses, por não concordar. A verdadeira intolerância religiosa está aqui dentro, se você não sabe. Todo respeito à sua fé, que você continua acreditando nisso, você continua chamando isso aqui de palavra de Deus, de palavra de um Deus do bem. Você continua chamando isso aqui de manual de instrução. Você continua dizendo que é isso aqui que te ensina a fazer o bem. Tá certo. Vamos ler. Eu vou colocar aqui uma página. Você já está vendo a página? Apenas este versículo já vai dizer um pouco da identidade do Deus que você acredita, do Deus deste livro. E este versículo está em Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, 7. Olha o que é que está escrito aqui. A identidade desse Deus. E eu quero ver qual é o teólogo, o cheio da presença de Deus, o chamado apologeta, o chamado conhecedor, o chamado profeta, o chamado pastor, padre, apóstolo, presbítero, diacho. Eu quero ver se vai dizer que isso aqui não é referente ao Deus que eles acreditam. Porque esse versículo, na verdade, é um versículo que mostra uma identificação de quem de fato é esse Deus inventado. Está escrito assim: eu, ou seja, ele, o Deus de Israel inventado, formo a luz
e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Olha o que está escrito. Ele diz que ele promove a paz. Aqui não está dizendo que ele construiu, que ele constrói a paz. Está dizendo que ele promove a paz. Mas ele diz que causa a desgraça ou o mal. Ou o mal. Tem tradução que diz ele causa o mal. Aí, bate no peito e diz, eu, vírgula, o Senhor, que em outra tradução encontra-se com as 6 letras maiúsculas, o Senhor, faço todas essas coisas. Aqui quem está dizendo que promove a paz e ao mesmo tempo a desgraça, o mal, é o Deus de Israel. Agora, a Bíblia, ela começa a contradizer ela mesma, ela refuta ela mesma, porque em outro texto deste livro vai dizer que não pode correr 2 águas em um só rio, a doce e a salgada ao mesmo tempo. Mas aqui está dizendo que esse Deus, no coração desse Deus, corre 2 águas. Corre a água da paz e a água do mal. E está dizendo que foi ele que inventou, foi ele que criou o mal. Que está escrito assim, eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse é o Senhor que você acredita, que você presta culto, que você passa aqui por cima e corre desse texto porque tem medo desse Deus. Só que esse Deus espiritualmente nunca existiu, deixando claro. Aqui é um Deus inventado, criado segundo o gosto de um povo. Deixando claro. Eu vou ler os textos mais absurdos depois desse, só mostrando um pouquinho da identidade do Deus que você aprendeu a acreditar como teu Deus, que vai te levar para o céu ou vai te mandar para o inferno. E outra coisa, tem 99% de chance dele te mandar para o inferno e 1% para te mandar para o céu, ou para te levar para o céu. E eu vou dizer por quê. Porque em meio a tantas regras que ele requer que você cumpra, tudo é pecado, até pensar em determinada coisa é pecado, que é 99% de chance dele te mandar para o inferno que vai queimar eternamente. É isso mesmo, o inferno que vai queimar eternamente. Eternamente. 99% de chance. E 1% apenas, se você perseverar sendo escravo, com todas as regras, sem reclamar nem do bem nem do mal na tua vida, não pode reclamar de nada. Pode acontecer na tua família qualquer desgraça, qualquer catástrofe, não importa. Você não pode reclamar de Deus, desse Deus, de jeito nenhum. Você tem que aceitar, entender. Não, eu tenho que entender que se Deus permitiu é porque tinha que acontecer. Você não pode morrer, dar o último suspiro, sem pedir perdão por alguma coisa que você ainda não pediu e que é causado como um pecado que te leva para o inferno. 99% de chance. 99%. E 1% apenas. 1% para você ir para o céu. E 99% para você ir para o inferno. Dá para você? Dá para você? Esse é o Deus que apresentaram para mim. E que ainda muitas pessoas da minha família ainda adoram esse Deus com todo vigor. Toda frase, toda mensagem que coloca lá no Facebook, no Instagram, nessas plataformas aí de comunicação, todas as frases tem que colocar. Amém. Deus é comigo. Graças a Deus. O Senhor é isso. O Senhor é aquilo. Mas não é questão de dizer, é um Deus que eu não sei quem é, desconhecido, não sei. Não, é o Deus de Israel. É o Deus deste livro aqui. É o Deus deste livro aqui. Então, o versículo que eu mostrei, Isaías 45:7, mostra a identidade de que ele causa todas as coisas, tanto do bem como do mal.
Ele é o causador. E na verdade ele é. Sabe por quê? Porque se caso de fato existisse, que não existe aqui, é algo inventado. Porque tudo que acontece de mal, ele tem, ou teria, entre aspas, o poder de não deixar acontecer. Nada de mal. Nenhuma violência contra uma criança. Não. Nenhuma criança nascer com nenhum tipo de deficiência. Ele teria o poder para isso. Se existisse de fato. E por que deixa acontecer? É por isso que neste versículo diz que ele é causador de tudo. Porque quando a gente conversa com um religioso fanático, alienado, ele diz, não, isso aí é consequência do próprio ser humano, é consequência do pecado, não tem nada a ver com Deus, mas está dizendo que ele é causador de tudo isso. Só não teria nada a ver com ele, caso existisse, não teria nada a ver com ele, se ele de fato se revelasse como não onipresente, como não onisciente, como não onipotente. Um Deus que apenas ajudou a vida a existir. E um Deus que dissesse, olha, qualquer coisa errada que vocês fazem aí, eu não estou aí para ajudar vocês, não. Se virem aí. Aí poderia até dizer, não, ele não tem esse poder todo, é por isso que ele não ajuda as pessoas que necessitam. Então, por conta disso, ele não tem culpa. Até eu ia defender. Mas eles defendem um Deus que teria todo o poder para não deixar acontecer nada de ruim com as pessoas. Nada. Principalmente contra inocentes. Ele teria o poder de moldar o ser humano dentro do ventre da mãe antes de nascer, para nascer com toda a saúde possível, para nascer bem, para viver aquele período bem. Qualquer um. Não um aqui e outro ali, não. O daqui ajuda, o daqui não. Que tem um monte de egoísta dentro das igrejas. Não, Deus me abençoa. Deus abençoa a minha família. É a minha família, Deus está comigo. Egoísta. E não observa quantas pessoas perecendo. Que eu vejo de reportagem aí de enchentes, pessoas perdendo tudo o tempo todo. Mas tem gente que a mente não abre. A mente não abre. Não, mas o meu Deus que me deu um livramento. Perdi tudo, mas Deus me deu um livramento de morte. E o outro do lado morreu. A criança do lado morreu. Vocês entenderam? Eu falei que era forte esse vídeo. Então, vamos para outro texto. Ou seja, vai ser um texto com alguns versículos do livro que identificam quem é esse Deus que você adora. Quem é esse Deus que você presta culto? Se verdadeiramente ele é um Deus do bem. E se os versículos que eu vou ler aqui é coisa de quem ama o ser humano. Esse texto aqui que nós vamos ler, que eu vou ler, você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Viu? Acompanhe na sua Bíblia aí, para depois não dizer que eu estou falando o que não existe. Eu estou falando o que está escrito neste livro teu aqui, na Bíblia. Ó, está escrito no livro também de Isaías, capítulo 3, versículo 16. Olha só. Profecia. Profecia fortíssima. E toda profecia, biblicamente falando, é Deus usando um ser humano para falar o que ele quer falar. Segundo o que eles acreditam em profecia. É diferente do ato sacerdotal. O ato sacerdotal na Bíblia era assim. Era o sacerdote ouvindo do povo e passando para Deus, como se Deus não tivesse ouvido. O sacerdote tinha ouvido, ouviu o que o povo queria e lá em oração, em petição, entregava para Deus aquilo lá. O profeta era diferente, era ouvir de Deus, a voz do próprio Deus, segundo o que está escrito, para passar para o povo. Isso aqui foi uma profecia passada por Isaías. Primeiro versículo, depois eu vou ler os outros que tem aqui. Olha só, olha o que está escrito, ó. E suas crianças... Olha só, se isso é coisa de um Deus do bem que ama o ser humano. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. E as suas casas serão saqueadas. E as suas mulheres violentadas. Estupradas. Deu para ler? Pega a tua Bíblia em casa e confira isso. E usa a tua consciência, pelo menos uma vez na tua vida, e vê se isso aqui é um Deus do bem.
por conta de um erro, de alguma coisa que ele não se agradou, que o ser humano é vulnerável, o ser humano também, ele pode sim cometer algo que não seja legal para ele mesmo, mas aqui está aqui, ó, a sentença neste versículo para essa profecia, para o povo que recebeu esta profecia. Olha, e suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violentadas. É uma coisa boa de um Deus do bem? É coisa linda, né, para você? Então você acha que isso aqui, um Deus que ama, falaria uma coisa dessa? Um Deus que criou os céus e a terra, criou tudo, o universo, galáxias, faria uma coisa dessa. Isso é pra você entender que isso aqui é um Deus inventado por um povo que tinha um ódio no coração. Não tô falando do povo de hoje que está em Israel. Não tô falando da geração de hoje que está em Israel, não. Eu estou falando dessa geração da época bíblica. Eu estou falando dessa geração. Era um povo que tinha ódio no coração e o povo depositava esse ódio em pergaminhos, em papiros e virou livro, que posteriormente foi para este livro chamado Bíblia e colocou na conta de um Deus. Olha só, porque profecia é um Deus usando um profeta para falar o que ele quer falar. Olha, e suas crianças serão despedaçadas, coisa linda, né? Você acha lindo isso aqui, né? Isso é um absurdo, moço. Perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violentadas. Preste bem atenção. Aí vem outra profecia usando outro profeta, outro cobaia, chamado Sofonias, capítulo 1, versículo 13. Os cobaias profetas, olha só. Por isso serão saqueados os seus bens, e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão o seu vinho. Olha que coisa linda, um Deus que ama. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Para não dizer o contrário, vamos lá. Olha que linda aqui também. Vamos lá. Oséias. Mais outro cobaia aqui. Oséias, capítulo 13, versículo 16. Olha só. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Olha só. Olha a vingança de um Deus, por conta de um povo frágil, mas porque talvez não seguiu a regra dele. Olha o que está escrito, porque se rebelou contra Deus. Olha a sentença, qual era? Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Gente, isso é um absurdo, gente. Como é que adota um livro desse depois de tanto conhecimento sobre este livro na era de hoje como um livro do bem? Olha a vingança de um Deus criado e inventado por um povo cheio de ódio. Olha a vingança do Deus, ó. Olha só. Cairão a espada, ou seja, serão mortos por espada. Seus filhos serão despedaçados. Imagina uma cena como essa. Alguém chegando e cortando crianças em pedaços. Cortando crianças em pedaços. Perna, cabeça, braço, dedo. E o sangue escorrendo. E as crianças gritando. E olha o pior aqui. E as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Fendidas, ou seja, é como se o cidadão chegasse à mulher grávida. Isso é forte. O que eu estou falando, esse vídeo é forte. E partisse a barriga, com criança, com tudo. Ô, gente, isso aqui é muito forte. Mas é a identidade do Deus que vocês acreditam. Tá na Bíblia de vocês. Eu não tô inventando nada, tá escrito na Bíblia de vocês. Eu vou encerrar em Números, capítulo 31. Olha o absurdo que foi feito aqui por ordem de um Deus. Moisés os enviou à guerra, está escrito a partir do versículo 6. Números 31, 6. Moisés os enviou à guerra, 1000 de cada tribo, juntamente com Finéias,
filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque de guerra. Olha só, utensílios do chamado santuário eram tidos como objetos para toque de guerra, para sirene de guerra. Olha só, utensílios do chamado santuário seriam objetos para toque de guerra e pessoas morrerem. Lutaram então contra Midian, versículo 7 a seguir, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ou seja, eles não fizeram isso aqui porque quiseram, não. Foi ordem do Deus de Israel. E mataram todos os homens. E mataram todos os homens. Por ordem de quem? De Deus. Versículo 8. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian: Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Aí continua, algo absurdo. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças. Preste bem atenção nisso, gente. Levaram os prisioneiros, homens, mulheres. E aí vem pro versículo 17, diz assim: agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com homens. Mas, olha só, o versículo de número 18. Mas poupem todas as meninas virgens. Olha só, agora matem todos os meninos, versículo 17, todos os meninos, e matem também todas as mulheres que se deitaram com homem. Mas poupem todas as meninas virgens. Aqui está tendo uma ordem para poupar meninas virgens, e essas meninas serviriam para diversão dos soldados de Moisés. Eu paro por aqui. E finalizo com a minha indagação. Paro por aqui. Dá para respirar fundo ou não? Aí esse Deus é um Deus do bem? Depois dos absurdos que eu li aqui? Eu falei que era forte esse vídeo. Se for ler isso aqui, gente, se for ler isso aqui do jeito que está escrito, e se qualquer justiça observasse com muito carinho, muitas coisas aqui seriam tiradas, ou então isso aqui não seria aceito. Mas quem gosta, quem acha certo, problema de cada um. Mas que é um absurdo, é um absurdo. E você tire as suas conclusões. Que o trabalho nosso aqui não é um trabalho contra a sua vida, sua integridade física. Não é contra a sua fé. Como eu falei, você dizia, eu acredito em um Deus que fez todas as coisas, que construiu o mar, construiu os céus, construiu tudo. Você quer acreditar? Problema seu. Agora você dizer que esse Deus é esse daqui, exclusivamente esse daqui, você está dizendo que você adora um matador de criança, um que aceitava violentar mulheres, despedaçar crianças, despedaçar pessoas inocentes. Tudo por ordem dele, por conta de vingança, por conta de roubar. Então é esse que você está adorando. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, mais um vídeo. Fui, mas eu vou voltar e volto com novos argumentos e novas indagações. Pilastra da Verdade.